início do pagamento do Vale Gás, que é um benefício que começa a ser implementado hoje, executado hoje, beneficiando famílias hoje, e é um benefício que é resultado do trabalho dele, junto com outros colegas de bancada. O deputado, eu quero saber de você o seguinte, em relação aos prefeitos, às prefeituras, elas precisam tomar alguma medida para que esse benefício chegue mais rápido para as pessoas que mais precisam? Como é que é isso? Ou já existe o sistema e as coisas vão andar como se fosse um outro benefício federal comum? Olha, é importante essa informação. O benefício ele vai seguir no sistema do Auxílio Brasil, né? É importante até dizer às pessoas que estão nos assistindo agora, se elas quiserem saber se elas já estão contempladas agora nessa primeira leva, ligar naquele número 111, né? 111, ou também acessar o aplicativo do Caixa Tem. As pessoas que já estão aí no Auxílio Brasil, elas podem acessar para saber se elas já estão contempladas agora nessa primeira leva do Vale Gás. Então, não tem burocracia, quem já está cadastrado no Cade Único, quem está no Auxílio Brasil, e que já está dentro dessas 51 mil famílias aqui no Acre, 5 milhões e meio no Brasil, já vai receber. Agora, tem um papel fundamental, e eu tenho visitado todas as secretarias de assistência social nos municípios onde tenho ido, e os CRAs também, que é em relação à questão da atualização do cadastro único. É fundamental as pessoas que não estão com o seu cadastro na assistência social atualizado, que elas procurem os CRAs do seu bairro, da sua região, aqui no caso de Rio Branco, ou do seu município, para atualizar, porque, como eu disse, o programa ele vai sendo implementado gradativamente. Até o final, até setembro de 2023, nós vamos ter aqui no Acre mais de 120 mil famílias contempladas pelo Auxílio Gás. Portanto, é fundamental que as pessoas estejam com o seu cadastro na assistência social devidamente atualizado. Atualizado, exatamente. Bom, agora vamos passar para outros aspectos da nossa conversa, porque o telespectador cobra. Boa tarde, Itaã. Me chamo Rodrigo. Gostaria de saber do deputado Léo como vai ficar a reforma administrativa. Vão acabar com a estabilidade? E os concursos públicos? Porque os concursos, sabemos que a estabilidade é uma segurança jurídica para a manutenção do emprego público. O Rodrigo está preocupado em relação à reforma administrativa e a relação dela com a realização de concursos públicos, deputado. O que o senhor tem a dizer ao Rodrigo? Olha, primeiro agradecer ao Rodrigo e dizer, Rodrigo, que nós temos uma ótima notícia sobre isso. Porque no ano passado, e você sabe muito bem, está bem informado sobre a questão da reforma administrativa, o quanto que ela atinge os sonhos da juventude e das pessoas que querem fazer concurso público, e como que ela atinge o próprio serviço público, porque quando você acaba com a estabilidade, vem a corrupção e vem aí os apadrinhamentos políticos que a gente quer tirar do serviço público. Então, no ano passado, o governo conseguiu passar a reforma administrativa, numa comissão especial que eu estava presente, nós obstruímos os trabalhos lá por 13 horas para evitar que passasse, de tão nefasta que é essa reforma, mas nós conseguimos que a reforma, agora no final do ano, ela fosse enterrada. Por quê? Porque o presidente Arthur Lira não levou ela para o Congresso porque não tem voto. A pressão, e eu quero agradecer aqui aos sindicatos, quero agradecer a jovens como você que sonham em fazer concurso público, a pressão que foi feita pela população em relação à reforma administrativa, dizendo inclusive que os parlamentares que votassem não votariam na eleição desse ano, foi fundamental para que a gente possa ter essa boa notícia. Então, não vai ter reforma administrativa, não acredito que o presidente Arthur Lira vai colocar na pauta do plenário esse ano, e, portanto, o sonho do concurso público, o sonho de termos um serviço público de qualidade, e aí a gente não quer passar a mão na cabeça de quem trabalha errado, não, do servidor público que não faz um bom trabalho. Mas esse sonho ele vai continuar e nós vamos lutar, claro, não só pelo concurso público, mas pela valorização do servidor público. Hoje mesmo, Ita, nós vimos aí essa paralisação de servidores federais, porque desde do final do governo Dilma foi feito o último reajuste dos servidores públicos. Eu que sou servidor público federal, sou professor da Universidade Federal do Acre,
desde o governo Temer e agora quase 4 anos do governo Bolsonaro, a gente infelizmente não vê nenhum reajuste para os nossos servidores públicos federais. Parabéns, Itaã, você está certo, não gostei dessa possibilidade do carnaval. Era para ser palavra proibida por autoridades, assim como festinhas particulares e todo tipo de aglomeração. E dê os parabéns a esse deputado pelo Vale Gás, muita gente precisa. Quem está falando isso é a Eliette do Conjunto Castelo Branco. Muito obrigado, Eliette, pela sua participação. Tem aqui uma outra pergunta. O Itaã, o ano de 2021 foi um dos piores economicamente para o país, igualando ao ano de 2015, do governo de Dilma Rousseff. E ele coloca aqui, entre aspas, que não teve pandemia. Quando o Brasil deixará de ser um país assistencialista? Quem está perguntando é o Farias. E essa percepção do Farias dialoga, Léo, com aquela ideia que você teve o cuidado de tentar dar uma amenizada em relação ao Vale Gás. Porque o Vale Gás em si é um benefício que aponta o desespero em que nós estamos, né? Mas, claro que eu tenho certeza que você e outros deputados têm a percepção de que não, esse benefício em si, ele não deveria nem existir. O que deveria existir é formulação de política pública para melhorar o ambiente econômico. E isso sim que deveria acontecer. Mas nós, pisando no chão, a situação precisa de algumas medidas emergenciais. E aí ele está perguntando aqui, quem está fazendo essa pergunta é o Farias. O ano de 2021 foi um dos piores economicamente, e ele equipara com o ano de 2015, do governo de Dilma. Faz uma boa provocação aqui a você, Léo. Agradeço, Farias, pela tua pergunta, e eu acho que é importante a gente comparar as situações. 2015, o que estava acontecendo em 2015? O Aécio Neves, para a gente lembrar, perdeu a eleição e ficou disse que ia incendiar o país. Se juntou com Eduardo Cunha, iniciaram um processo de pautas-bomba no Congresso Nacional, eu estava lá, era meu primeiro ano, né, contra a presidenta, uma série de achacamentos, né, eles estavam ali tentando fazer chantagem com a presidenta Dilma naquele momento, criou-se uma crise política enorme. Quem é da economia sabe, quando você tem uma crise política, todo mundo brigando, o empresário não quer investir, o investidor estrangeiro não quer investir, e o que aconteceu foi exatamente o que aconteceu. O país teve um problema econômico, sim. Agora, o que tem acontecido? Depois que teve o golpe de 2016, que a presidenta Dilma foi retirada sem crime de responsabilidade, já tem 5 anos que o Partido dos Trabalhadores não está no governo e o Brasil não cresce, né? Fizeram reforma trabalhista, diziam que iam criar 6 milhões de empregos, e não criaram 6 milhões de empregos, tiraram os direitos dos trabalhadores, mas não criaram os empregos que eles disseram que iam criar. O governo Bolsonaro está aí, o dólar está hoje chegando a quase R$6. Nós estamos vendo aí o preço dos combustíveis, que na época do governo da Dilma estava em torno de R$2,80, R$3, hoje está chegando a R$7. Nós estamos vendo, eu vi hoje um dado importante, desde que a presidenta Dilma, que o Partido dos Trabalhadores saiu da presidência, a energia elétrica, ela subiu o dobro da inflação. Olha a inflação que nós estamos vivendo hoje no nosso país, 10% de inflação. As pessoas estão vendo isso quando vão no supermercado comprar os alimentos, estão vendo isso no preço dos combustíveis, no preço do gás, né? O custo de vida está enorme e o valor do salário mínimo está perdendo força, porque nos nossos governos o salário mínimo ele não era reajustado só com a inflação. Nos nossos governos, o salário mínimo era reajustado com a inflação e mais o aumento do PIB. Então, o trabalhador ele tinha condição, inclusive, de ter um ganho real do salário mínimo. E o que está acontecendo? As pessoas não estão mais no final de semana fazendo seu churrasco. Então, é uma situação muito ruim. E o índice de desemprego está aí. Nós não queremos... Primeiro, as questões... eu sou contra assistencialismo, eu sou a favor de política assistencial. Por exemplo, uma política como o Bolsa Família, ela é uma política que ela foi copiada pelo mundo todo. Agora, nós queremos que as pessoas elas tenham uma porta de saída para o emprego. E no nosso governo nós criamos muitos empregos. Deputado. Só o governo do presidente Lula criou 22 milhões de empregos no nosso país. Mas, infelizmente, hoje não se cria empregos no nosso país porque essa política econômica de Bolsonaro e Paulo Guedes é um fracasso. Deputado,
falou a respeito da questão dos reajustes, né? Eu acho que há quase 5 anos que o servidor federal não tem reajuste. E o Luiz Carlos, da Vila Acre, está perguntando o seguinte: o reajuste salarial prometido pelo presidente Bolsonaro aos policiais federais passa na Câmara Federal? Ele pergunta. Olha, primeiro que é um equívoco. Eu sou a favor do reajuste salarial. Como servidor público federal e entendendo a importância que tem o serviço público federal, o reajuste salarial ele é muito importante agora que ele seja feito para todas as categorias. É por isso que nós estamos lutando. Para os policiais é importante para os policiais federais, para os policiais penais federais, para os policiais rodoviários federais, mas é importante também para os professores universitários, para os cargos da Receita Federal, para os cargos das agências, como é o caso da Anvisa, para todos os servidores públicos federais. É isso que a gente defende. Se esse reajuste salarial, se for para o Congresso Nacional, o que vai passar é isso. Nós vamos lutar para que esse reajuste ele seja um reajuste para todos os servidores públicos, porque, infelizmente, desde que a presidenta Dilma saiu, não há reajuste salarial para os servidores públicos, assim como no Acre também não há reajuste salarial já há 3 anos. Olha, tem um outro comentário aqui, infelizmente o telespectador não se identificou, mas faz uma boa provocação também. O Vitor diz o seguinte: o país necessita de uma reforma tributária e a viúva da Dilma fala como se gostasse que o país estivesse nessa situação. E só para constar, foi no governo de Dilma que o país entrou na maior crise do século e ele lembra também que na época não havia pandemia, deputado Léo de Brito. Olha, sobre o 2015 eu já expliquei a sabotagem, que agradeço a pergunta, mesmo não tendo se identificando, a sabotagem que foi feita ao governo da presidenta Dilma, pelo Aécio Neves, que perdeu a eleição, não soube perder a eleição, pelo Eduardo Cunha, pelo Michel Temer, que veio a se incorporar para assumir o poder, e por essas pessoas que hoje assumiram o governo aí há 5 anos e simplesmente a vida da população piorou, né? Então, é essa a realidade. Quando a gente fala de reforma tributária, eu quero concordar com você. Agora, nós precisamos de uma reforma tributária que os mais ricos paguem mais. Olha os dados que saíram hoje da Oxfam. Esse país é um país cheio de hipocrisia. Em plena pandemia, nós temos 10 novos bilionários. Ou seja, tem gente virando bilionário, os mais ricos do Brasil estão ganhando. Esse pessoal que o Bolsonaro defende muito bem. Bolsonaro não gosta de pobre, mas esse povo mais rico, ele gosta. Houve um aumento de 30% na renda dos bilionários brasileiros. Dados da Oxfam, que é uma entidade internacional que trata sobre as desigualdades no mundo. Enquanto isso, 90%, inclusive a classe média, perdeu 0,2% da sua renda. Agora, querer culpar isso simplesmente a pandemia é um equívoco, porque antes da pandemia, inclusive, o Brasil não estava crescendo, o Brasil não estava gerando empregos, o dólar já estava alto, a inflação já estava dando sinais fortes. Então, é um equívoco. O problema do governo do Bolsonaro, e muitas pessoas que defendem o governo do Bolsonaro, é porque elas sempre acham que o problema é dos outros. Mas eu estou falando uma coisa muito clara aqui. Já tem 5 anos que o Partido dos Trabalhadores está fora do poder, mas as pessoas estão lembrando que na época que o Lula era presidente, no final do governo do Lula, o Brasil cresceu 7%. O Brasil criou 22 milhões de empregos, a inflação estava baixa, as pessoas consumiam carne, picanha, o combustível estava mais baixo, a energia elétrica estava mais baixa. Por isso que o Lula hoje certamente é o líder nas pesquisas, porque as pessoas lembram que eram felizes e não sabiam. Mas, infelizmente, o governo do Bolsonaro só sabe falar mal dos outros e brigar, mas não traz soluções concretas. E quem está no governo é que tem que dar essas soluções, resolver os problemas. Não adianta jogar os problemas para debaixo do tapete. Deputado, boa tarde, Itaã e deputado Léo de Brito. O senador do Orçamento Secreto, Márcio Bittar, está falando que foi o Bolsonaro que deu o Vale Gás para a população brasileira, esquecendo de mencionar vocês, deputados federais. O que você tem a dizer sobre isso? Quero deixar claro que não sou petista, mas também não posso deixar de parabenizar
pelo projeto do Vale Gás, porque vai ajudar muita gente. Quem está falando isso é o Maurício, do bairro Bela Vista, aqui em Rio Branco. Olha, esse tipo de declaração do senador Márcio Bittar, do orçamento secreto, como você bem disse, não me traz surpresa, porque eu considero que o senador ele faz política sem escrúpulos. E ele sabe muito bem, Márcio Bittar sabe muito bem que esse projeto 1374, que ele passou inclusive lá pelo Senado Federal, é de autoria minha e da bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu sei que tem um monte de gente aí soltando fake news por aí. Eu quero, inclusive, agradecer aos senadores e deputados que, mesmo não sendo autores, aprovaram esse projeto e tá. Porque, nesse momento, nós estamos pensando no nosso país, nós estamos pensando nas pessoas que estão se queimando porque estão usando álcool, estão usando lenha, como a gente viu uma senhora lá em Osasco que morreu porque se queimou. Né? Que bom que o presidente podia ter vetado, porque o projeto era da bancada dos trabalhadores, ele sancionou, transformou em lei. Que bom que o Vale Gás hoje está sendo pago a primeira parcela do Vale Gás para 51 mil famílias aqui no Acre, para 5 milhões e meio no Brasil. Isso é fazer política grande. Agora, querer se apoderar do projeto dos outros, reconheça, senador Márcio Bittar, o senhor pode reconhecer. Faça esse reconhecimento. A gente vai reconhecer todas as ações de outros parlamentares que sejam benéficas ao Acre e ao Brasil. Mas querer usurpar essa situação do Vale Gás é uma coisa muito feia, diga-se de passagem. Deputado, tem várias mensagens aqui, o tablet não tá tremendo o tempo inteiro de tantas mensagens. Gente que não... Tem uma pessoa aqui, boa tarde, Tean, pergunta para o deputado se ele vai sair candidato a governo e fala que é insuportável ouvi-lo e tudo. E tem várias opiniões, coisas agressivas eu não falo aqui, obviamente, mas o fato é que eu não tenho mais tempo aqui para a gente falar. O tempo acabou e a gente nem falou ainda de eleições, mas certamente nós vamos na TV Gazeta.